Líbano, basicamente. E esses são considerados os principais aliados religiosos do Irã, ainda que o Irã tenha aliados ideológicos, como o Hamas, por exemplo, que é um grupo sunita, mas que tem em comum com o Irã a intenção de destruir o Estado de Israel. Aliados, inclusive, não cabe no mapa da América do Sul, né? Exatamente, aqui na Venezuela tá. era muito próximo, né? A ponte aérea Caracas-Teherã era extremamente... Sim. E é engraçado porque o termo xiita aqui no Brasil virou uma coisa, um sinônimo de radical, né? De radical. Você tá sendo mas muito xiita, né? isso é para quem não lembra do que fez o Estado Islâmico o Al-Qaeda, né? Ou Al-Qaeda com aqueles que se opunham a eles, e eles são sunitas tão radicais quanto os piores xiitas. Entendi. Aliás, Samuel, acho que vale a pena você explicar um pouco, porque todo noticiário atual é sobre o regime iraniano e esse patrocínio do terrorismo e a reação de Israel, dos Estados Unidos, mas a perspectiva da mudança dentro do Irã na Revolução Iraniana de 1979, porque antes você tinha o regime ali do Shah, que era mais próximo do Ocidente, não era tão inimigo como e a gente vê os discursos dessas lideranças iranianas pregando mais morte próximo de Israel, aos Estados Unidos, exatamente, mais próximo a Israel também, e aí houve essa grande mudança a partir de um levante, a partir de uma insurgência interna no Irã. Como é que foi essa mudança? É muito interessante olhar para esse desenvolvimento histórico, porque nós vemos hoje o Irã como um inimigo mortal do Ocidente, dos valores ocidentais, mas nós temos uma evolução que vem lá do começo do século XX, quando a liderança iraniana foi substituída por uma família que iniciou uma nova dinastia. E o pai do Shah, que foi deposto pelos ayatolás, era o líder dessa dinastia, e ele teve, de alguma forma, posições muito radicais, inclusive porque foi aliado dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi substituído pelo filho dele, e o filho dele instituiu uma nova geração de governantes que tinha um primeiro-ministro que se opôs à nacionalização do petróleo. Então, o primeiro-ministro do Irã, nos anos 1950, já se posicionou contra o Ocidente, porque ele nacionalizou o petróleo iraniano que era explorado pelos ingleses. Esse é um capítulo da história iraniana. E aí vem o filho do criador da dinastia, Mohammad Reza Pahlavi, que vai governar o Irã daquele momento até a Revolução Xiita em 1979. Mas agora, lembrando que do primeiro Mossadegh, esse primeiro-ministro que nacionalizou, ele acabou sendo derrubado por um golpe ocidental, da CIA. Exatamente. E em toda a narrativa da Revolução de 79 também está ligado que era uma revolução não só contra o Shah, mas contra aqueles que apoiaram o Shah. Apoiaram o Shah, como eram os ingleses, os britânicos e os americanos. Aí vocês estão falando de anos antes. 53. 15 anos. Da década de 53, esse primeiro-ministro, na mesma época que havia na América Latina, que derrubaram o regime nacionalista na Guatemala. Ou seja, isso era... Quer dizer, ficou um ranço interno contra os apoiadores do golpe, mesmo durante aquele regime. Contra o Shah e seus grandes patrocinadores, que passou a ser, obviamente, os sucessivos governos americanos. Tem que lembrar também que nós estamos falando do início da Guerra Fria, então tudo isso tem a ver com a percepção no Irã. Existia um forte partido comunista, Tudeh, que os americanos tinham receio de que pudesse tomar o poder e trazer o Irã para a esfera soviética naquele momento. Isso teria sido um enorme problema para o abastecimento de petróleo para o mundo inteiro, mas isso também traz um gancho para o que está acontecendo internamente hoje no Irã, para entender que essas manifestações, elas têm uma característica muito específica do Irã, porque, por um lado, se opõem ao regime dos ayatolás, que impuseram uma ditadura radical islâmica para uma população que era muito laica no Oriente Médio, era uma população que seguia costumes religiosos ainda ligados ao antigo zoroatrismo, porque
a maioria das pessoas também não sabe, mas se tiverem interesse, tem muita bibliografia interessante. O Irã é um país de uma civilização persa que vem lá da antiguidade, todo mundo estudou na escola sobre o Império Persa, e a região do Irã foi conquistada pelos árabes que levaram o Islã para a Pérsia daquela época. Então, os persas, os iranianos, eles eram... eles adotaram uma religião que não tinha nada a ver com o Islã até a expansão do Islã para aquela região, que foi levada para os árabes. Inclusive tem uma lenda muito famosa do folclore iraniano antigo que diz que um rei árabe que governava o Irã, ele tinha 2 serpentes que cresceram dos ombros dele e que tinham que ser alimentadas todos os dias pelo cérebro de um jovem. Cada uma era alimentada pelo cérebro de um jovem. E um ferreiro persa perdeu 17 dos seus filhos para esse rei que trazia os jovens para alimentarem as suas serpentes. E esse ferreiro, quando vieram buscar o 18º filho dele, ele se recusou a entregar o filho e armou uma revolução que derrubou esse rei e transferiu o controle do país para os persas. Tirou o controle dos árabes e transferiu o controle para os persas. E eles usaram o avental de couro do ferreiro como uma bandeira dessa revolução. Isso está sendo trazido à tona agora pelos revolucionários no Irã, por aqueles que querem se rebelar contra os ayatolás, e estão chamando o ayatolá com o nome daquele rei árabe. Então, olhem que interessante o conflito de interesses, onde os persas iranianos estão vendo os ayatolás como seus inimigos árabes que vêm da antiguidade. E é um movimento muito interessante, porque é uma população, em boa parte, jovem, que cresceu aí com a internet, apesar de todas as patrulhas do próprio regime iraniano, que de vez em quando tira tudo do ar, principalmente para que não seja noticiada a repressão, como a gente viu nos últimos meses. E é um pessoal que está lutando pelas suas liberdades também. Existe aí um cansaço que vem também de parte econômica, inflação, etc. Mas tem a luta das mulheres por mais direitos. Você teve esses episódios emblemáticos onde uma mulher foi morta sob custódia do regime por estar usando o véu de uma maneira errada ou por não estar usando. O cacho do cabelo apareceu, né? Exatamente. E aí surgiram e se espalharam pelo mundo várias imagens muito emblemáticas de mulheres fumando e queimando cartazes dos ayatolás, etc., numa rebeldia no bom sentido, numa coragem muito grande, mas ao mesmo tempo muito triste, porque muitas pessoas foram assassinadas e foram aí talvez dezenas de milhares. Tem toda uma dificuldade aí de se contabilizar, mas os números são milhares de vítimas do regime. Sim, se fala de 30 a 40 mil mortos em 2 dias, desde o Holocausto, desde que os nazistas fizeram isso com os judeus durante o Holocausto. Nunca na história recente tantos civis foram mortos em tão pouco tempo. Em 2 dias, como um episódio que aconteceu na Ucrânia, né, na Segunda Guerra. E só para fechar, lembrando, o líder da revolução, o Khomeini, o Ayatollah, extremamente carismático, mas ele liderava, quando ele voltou do exílio... coloca a foto França, do Khomeini para o pessoal lembrar. Só para lembrar, a Revolução de 1979, a que instalou esse regime. Exato. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!